Olá, meu irmão, olá, minha irmã, paz e bem, palavras de vida e salvação. Hoje, dia 21 de agosto, segunda-feira, celebramos a memória de São Pio X, Papa. Iniciemos a nossa reflexão do Evangelho de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguém aproximou-se de Jesus e disse: Mestre, o que devo fazer de bom para possuir a vida eterna? Jesus respondeu: Por que tu me perguntas sobre o que é bom? Um só é o bom. Se tu queres entrar na vida, observa os mandamentos. O homem perguntou: Quais mandamentos? Jesus respondeu: Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e ama teu próximo como a ti mesmo. O jovem disse a Jesus: Tenho observado todas essas coisas. O que ainda me falta? Jesus respondeu: Se tu queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá o dinheiro aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Quando ouviu isso, o jovem foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, no dia de hoje a Igreja nos propõe esse Evangelho segundo São Mateus, onde conta a história de um jovem que chega para Jesus e pergunta: Mestre, o que devo fazer de bom para possuir a vida eterna? Pelo jeito, se trata de um jovem que queria seguir Jesus Cristo, mas ele não entendia muito bem qual era a missão de Jesus. O que era esse seguir Jesus? Então Jesus aqui já começa a colocar ele em ordem. Aí Jesus responde depois dessa pergunta dele, Por que tu me perguntas sobre o que é bom? Um só é bom. Se queres tu entrar na vida eterna, observa os mandamentos. Então o jovem, pelo jeito, ele era uma pessoa muito boa, Porque ele responde, Quais mandamentos? Aí Jesus fala: não matar, não cometer adultério e tal. Aí o jovem responde: tenho observado todas essas coisas. Ou seja, ele não era uma pessoa má. Ele já observava os mandamentos de Deus. Mas ele ainda insiste, com Jesus. O que ainda me falta? Aí Jesus pega ele no pulo, Jesus pede para que ele vendesse todos os seus bens, desse aos pobres, e então depois disso viesse seguir a ele. Então o jovem sai de lá muito triste, porque ele possuía muitos bens, Ele era muito rico. O que o Evangelho de hoje nos diz? Ele trata sobre a fidelidade a Deus, através da observância dos mandamentos, mas também do despojamento dos bens materiais. Porque aqui, a exemplo desse jovem, muitas pessoas são pessoas boas, fazem o bem, observam os mandamentos, não matam, não roubam, não cometem adultério, honram pai e mãe, todos os outros mandamentos, mas são muito apegadas aos bens materiais. É pecado ter dinheiro? De forma alguma, Não é pecado ter,
Mas fazer do dinheiro um Deus na nossa vida, onde a gente mata e morre por conta do dinheiro, né? Isso não está nos planos de Deus. O dinheiro sim é necessário para a nossa sobrevivência, né? Para a nossa subsistência, comprar os nossos alimentos, né? Nos manter. Mas ele também não pode ser o fim último da nossa vida, que é o que esse jovem tinha, né? O nosso dinheiro ele não tem a condição, né? O poder de comprar a vida eterna. Que se a gente for olhar um pouco mais a fundo esse evangelho, era o que esse jovem queria, né? Ele era apegado aos bens materiais e tudo que ele queria o dinheiro dava para ele. Só que ele queria acumular mais um bem, que era a salvação, né? Ele queria acumular mais um tesouro. E Jesus então mostra que essa realidade não é uma realidade verdadeira, né? Que para poder alcançar o reino dos céus é necessário ter somente um Deus. E esse jovem tinha o dinheiro como um Deus. Por quê? Quando Jesus diz, né, que era necessário ele despojar-se dos seus bens, nos diz aqui o finzinho do evangelho, versículo 22, né? Quando o jovem ouviu isso, foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. O evangelista não narra, né, se depois disso ele se converteu, mas nesse ponto aqui, né, ele mostra que ele foi embora e não seguiu Jesus. Isso é muito importante, que nós possamos não colocar o nosso dinheiro à frente de Deus. O evangelho de hoje serve para que nós possamos, né, refletir sobre as nossas escolhas, refletir sobre o que nós estamos colocando em primeiro lugar na nossa vida. O nosso dinheiro, o nosso trabalho, né, ou Deus. O que está sendo primeiro na nossa vida? Se a resposta não for Deus, se a resposta não for Jesus Cristo, nós estamos cometendo um grande erro, um grande pecado chamado idolatria. Quando algo ocupa o lugar de Deus, né, nós nos tornamos idólatras, porque nós estamos cultuando uma outra coisa no lugar de Deus. E no mundo de hoje, né, cheio de ganância, no mundo de hoje, em uma busca desregrada, né, pelo poder, nós corremos sério risco de colocar o dinheiro à frente do Senhor. Então que nós possamos olhar para dentro de nós, que nós possamos olhar para nossas escolhas, para as nossas atitudes e entender quem é o nosso Deus. É o dinheiro? É o poder? Se for, ainda dá tempo de mudar. Que nós possamos escolher o Deus vivo, o Deus verdadeiro, para que assim como esse jovem, né, chegar para Jesus e perguntar: Senhor, o que eu preciso para ser bom? O que eu preciso para alcançar o reino dos céus? Mas que pela resposta de Jesus, nós possamos ter uma atitude também um pouco diferente no final. Não ir embora triste porque nós temos que abandonar tudo, mas que nós possamos permanecer com Jesus, firme, forte, nas tribulações, nos desafios, para um dia nós podermos alcançar o reino dos céus. Fiquem todos com Deus, meus irmãos. Um grande abraço. Uma ótima segunda-feira a todos. Paz e bem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Pio X, rogai por nós.